E aí galera, tudo bem? Está começando mais um Papo Tech aqui no canal. No programa de hoje nós vamos falar sobre memória RAM e memória de armazenamento. Nós vamos mostrar a diferença dessas duas memórias para vocês. Você sabe o que significa? Muitas vezes quando você vai comprar um computador ou um smartphone, você se depara com essa pergunta, né? Quanto de HD, quanto de memória RAM? Então, hoje no programa nós vamos falar sobre isso e eu convido você a aguardar depois da vinheta. Bom, sempre quando você vai comprar um computador, um smartphone, você acaba se deparando com essa pergunta: quanto de HD? Quanto de processamento? Quanto de memória RAM? E aí você fica louco, porque você não entende o que é memória RAM, o que é memória de armazenamento, é a mesma coisa, é diferente, que diferença faz, é mais rápido, mais devagar? Então é isso que nós vamos explicar para você hoje, começando então pela memória de armazenamento. Então quando você vai comprar um aparelho eletrônico que seja de informática, ou um smartphone, ou um computador, ou um notebook, não importa, uma câmera digital, que tem a memória, um cartão de memória, um pendrive, você se depara com uma pergunta: qual o espaço de armazenamento que você quer? E aí você fica pirado, porque você fala: o que é isso? O que é espaço de armazenamento, né? Será que é 1 GB? Aí você vê lá 1 GB de memória. Aí você fica: o que é essa memória? Será que é? Nossa, tem 16 GB de memória. Uau, muito bom. Mas qual memória é? Então, a memória de armazenamento é onde você armazena todo o conteúdo todos os seus conteúdos, tudo que você tem dentro daquele aparelho, tudo que você filma dentro daquela câmera, tudo que você coloca de música dentro do seu iPod, do seu MP3. Você coloca tudo dentro da memória de armazenamento. E aí você fica a se perguntar: qual é a diferença disso? Então, quando você vai comprar um aparelho, primeiro que você tem que se atentar ao quanto de armazenamento que ele tem. Quando você ouvir essa palavra então de memória de armazenamento ou HD, o conhecido disco rígido, você fica esperto, que significa o quê? O tanto de espaço que você vai ter para guardar os dados. É só para isso o HD. O HD não deixa seu computador mais rápido ou mais devagar. Claro, interfere sim, dependendo do sistema operacional. Se for um computador, por exemplo, um SSD deixa ele muito mais rápido. Por quê? Porque o SSD ele consegue ter um acesso mais rápido das informações que estão guardadas ali. Um sistema operacional, no caso, está guardado dentro do HD. Quando você liga o computador, ele precisa acessar aquilo para funcionar. Mas isso é um assunto para uma outra aula aí, um outro dia. E agora a gente vai falar o quê? Vamos ver. O que eu falei? Então fica atento a isso, que você vai saber certinho quando for uma memória de armazenamento, serve para guardar os dados. Geralmente você vai encontrar memórias de no mínimo, hoje em dia, 16 GB num smartphone, claro, né? Porque um computador com 16 GB você não grava nada. Mas no smartphone também não, né? Hoje em dia 16 GB já não dá muito para muita coisa. Mas você vai encontrar ali de 16 GB até 1 TB, 2 TB, por aí vai. Então, o armazenamento, resumidamente, é a memória que você vai guardar as suas informações, tá bom? Não é a memória que nós vamos falar agora, que é a memória RAM. O que é memória RAM? A memória RAM é a memória onde você vai guardar informações também na hora que você está usando só. Vamos falar mais fácil. Então, a memória RAM, ela vai armazenar as coisas que você está fazendo no momento, dentro do seu smartphone, dentro do seu computador. Então, eu vou comprar 40 GB de memória RAM, meu computador vai ficar top. Não significa isso também, não é assim. Mas assim, quanto um valor bom de memória RAM para um computador, por exemplo, hoje em dia, no mínimo de 4 GB. Ainda olhar que ainda vai ficar meio... Por quê? Porque a memória RAM, ela vai armazenar tudo que você está fazendo, como eu disse. Então, vamos imaginar que seja uma mesa. E dentro, em cima dessa mesa, você vai colocando coisas. Então, você pega um livro, você está numa biblioteca, por exemplo. Então você pega um livro disso e coloca ali. Pega um livro daquilo e vai colocando. Pega outro livro, pega outra coisa, vai colocando. Bebe água, faz não sei o que, ouve música, coloca um rádio ali pra ouvir música, coloca um caderno, coloca a caneta, vai enchendo. A mesa, o espaço, não é? E aquilo que você está fazendo naquele momento. Depois, quando você terminar aquilo, você vai tirar tudo aquilo e vai guardar no HD. É a mesma coisa que acontece dentro de um dispositivo. Quando você está com uma memória pouca, você abre muitas coisas, ele não dá conta porque enche aquele espaço e não tem lugar mais para colocar. Então fica lento, trava, enrosca o programa, demora para abrir. Então quando o seu celular está travando ou quando o seu computador está travando muito, pode ser a memória que está cheia. Mas a memória RAM, então, é a memória que você usa enquanto está as coisas funcionando no seu computador. Então, resumidamente, para você saber, memória de armazenamento, então, é a memória, o HD, o disco de armazenamento, onde você vai guardar suas informações. Memória RAM é a memória na qual faz o seu computador funcionar. Então, é onde você guarda as informações momentâneas para que aqueles programas possam rodar ali no seu computador. Então, só para você ficar esperto, um pouquinho mais informado, quando você for comprar um aparelho, fica atento ao espaço de armazenamento. Procura aparelhos que tenham ali entre 32 GB, 16 pelo menos, no mínimo, mas 32, 64 GB de armazenamento. E memória RAM, você procura
procura um aparelho que tenha, se for um smartphone, entre no mínimo 2 para cima, e um computador procura no mínimo 4, mas o recomendável é pelo menos 8 GB de RAM para você poder trabalhar com mais folga, principalmente se você for um editor de vídeo, um gamer. 8 GB de RAM, 4 GB de RAM não serve para você, tem que ser bastante, porque são softwares que demandam bastante do seu dispositivo, beleza? Mas é isso, galera, só para explicar mesmo para você que fica em dúvida quando vai comprar um aparelho, o que você faz, o que você como que é isso, como que é aquilo. Memória de armazenamento e memória RAM, fica aqui bem explicadinho, mas se você ainda tiver alguma dúvida, você já sabe que você pode deixar aqui nos comentários. E se você quiser falar comigo também, aparece aqui em minhas redes sociais, você pode me procurar numa boa, a gente conversa. E a gente se vê no próximo programa aqui no canal.